Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Uma pergunta, eu vou entrar no subestimados e superestimados. Essa é a pior seleção brasileira que você já viu? Em qual sentido? Em sentido de desempenho ou sentido de jogadores? Os dois. Os dois? Eu acho que não é a pior de jogadores. Não é a pior? Eu acho que não é a pior de jogadores. Eu acho que o Brasil viveu ali no período... Dunga ali, 2010? No período período pós decepção da Copa de 2006 até 2014, mais ou menos, o Brasil teve um hiato ali de dificuldade de achar jogadores. Claro, tinha o Kaká na época, então você tinha um super protagonismo e teve o surgimento do Neymar na sequência. E não tão na sequência assim. E teve o Robinho, que na época estava bem, que era um dos destaques da seleção. Mas eu acho que ali o Brasil não tinha grandes, assim, do ponto de vista de jogadores, uma super seleção. Você pega algumas seleções do Brasil, o Brasil que ganha aquela Copa América. Aliás, o Brasil nos anos 2000 ganhou algumas Copas América da Argentina, a Argentina com um time muito melhor. Muito né? melhor, então eu acho que vai muito do resultado também. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento delicado em relação a execução de jogo, desempenho. Porque aí, se a gente pega o Brasil com o Dunga, você tinha um jeito de jogar. E o Brasil executava bem aquele jeito de jogar. Na primeira passagem, né? Assim, o Dunga... O Brasil da Copa de 2010 era um Brasil que poderia ter sido campeão mundial tranquilamente. Tranquilamente significa que seria fácil. Obrigado, cara, mas não era nenhuma loucura o Brasil ser campeão mundial naquela Copa. Aliás, o Brasil chegou à Copa como um dos candidatos e o primeiro tempo contra a Holanda reforçava essa ideia. Exato. Então, assim, eu acho que não é que o Brasil estivesse jogando muito na Copa, mas o Brasil não era uma seleção que jogava muito. Era uma seleção até mais moldada para os jogos grandes, por ter capacidade de contra-ataque e tudo. E, claro, chegou com o Kaká sem estar bem, fisicamente e tudo, do que exatamente uma seleção que empolgasse. Então, eu acho que de desempenho talvez seja pior. Agora, o Brasil pré-2002 também foi dureza. Foi mesmo. Honduras, lembra que teve aquele luto? Honduras, a Copa América, as trocas de treinadores, né? Foi um período muito complicado ali. Exatamente. Então, ali foi bem feia a coisa. Os jogadores eram muito bons, né? Os jogadores eram muito bons. Ali pegava uma geração que você empilhava jogador e a lista era um absurdo. Não, ficava de fora Alex, Marcelinho Carioca. E era uma lista, e era uma época, assim... A gente, né? Acho que a gente tem idade parecida. Então, assim, a gente cresceu muito mal acostumado com seleção, né? Muito mal acostumado. Porque, eu comecei a ver seleção na Copa de 94. Você pega o campeão, o vice e o campeão. Você fica muito mal acostumado. E aí, a seguinte é 2006, que é estelar, né? Que era aquela... Que é uma dessas distorções que geram hoje em dia, né? Das pessoas olharem pra foto daquela seleção falando saudades da seleção de 2006. A seleção não jogou nada naquela Copa. Nada. E tudo foi errado no final daquela Copa. Embora tenha jogado bem a final da Copa das Confederações do ano anterior, né? Contra a Argentina e tudo. Mas... aquela é uma distorção que o tempo faz, né? É verdade. Assim como 2002, é o contrário. 2002, todo mundo olha e fala, nossa, essa época dava prazer em ver a seleção. Dava nada, o Brasil foi pra Copa sendo detonado, correu o risco de não classificar nas eliminatórias, trocou de técnico 500 vezes. Passou 2002 procurando o jogador pra tentar achar e achou, por exemplo, Kleberson, Gilberto Silva, Anderson Polga, jogadores que foram entrando na reta final ali da seleção e que ganharam espaço na própria Copa, no caso do Kleberson, por exemplo, que jogou muito a Copa. O Kleberson talvez tenha sido o melhor em campo da final da Copa. Verdade. O Roque Júnior jogou muito também. Mas, então, eu acho que essa época, agora, não tá tão diferente do que a gente viveu no ciclo para 2002. De desempenho? De desempenho. O Brasil, naquela época, teve desempenho deplorável também. Era um Brasil sofrível. A diferença é que virou campeão. Aí a gente esquece o resto e fala, nossa, que tempo bom. Tempo que saudade. Naquela época que era bom. Mas, cara, eu acho... Essa Copa América do Brasil agora foi... Você viu aquele manifesto This is Brasil, Brasil com S? Vi. Foi eu que escrevi, cara, aquele texto, E eu acompanhei a Copa América muito por causa disso. Que eu falei, pô, fiz a campanha ali, tem que dar certo, né? Eu fiquei desesperado, cara. O Brasil jogou muito mal. Eu não me lembro de ter visto o Brasil jogar tão mal. E eu acho que tem um pouco a ver, assim... Eu não sei se você concorda. Você acha que o Brasil deveria chegar na Copa do Mundo com o Dorival como treinador? Hoje, não. Assim, se continuar do jeito que tá, não. Você acha que ele termina o ano como... O Brasil, eu acho que esses próximos jogos eles vão definir muito, porque, não sei, definir eu não sei se é o caso. Sim. Mas assim, eles vão definir se vai virar o ano. Porque o Brasil vai pegar os dois últimos colocados das eliminatórias, Peru e Chile. São as duas piores seleções no momento, assim. A Bolívia é pior, mas em termos de classificação são hoje as duas seleções que estão lá embaixo. O Brasil vai ter não só a responsabilidade de vencer, mas de convencer. O Brasil vai ter que jogar bem. Vai. E hoje o Brasil não dá nenhum indício de que vai jogar bem. Sério? Então, assim... Quem seria seu técnico, Rafa, se você pudesse escolher? Jorge Jesus deu uma cena, né, para a seleção brasileira. O que você acha? Eu acho muito difícil, porque eu acho que o Brasil, assim...
eu ainda acho que o melhor treinador das opções era o Tite. Mas eu também não acho que seria o caso dele continuar depois de 2 Copas. Então eu digo assim, pra mim o melhor técnico brasileiro da geração é o Tite. Você ainda acha que é? Acho. Apesar do trabalho dele no Flamengo. Foi demitido hoje, né? É. Eu queria ouvir de você. Não, e acho que o trabalho em nenhum momento engrenou no Flamengo. Eu achava que o Tite fosse, com o Flamengo, não vou dizer sobrar nem nada, mas eu achava que o Tite fosse dar uma resposta muito boa. É verdade que é um ano complicadíssimo do Flamengo, a quantidade de desfalque que o Flamengo passou a ter, principalmente da Copa América pra cá. É verdade também que o Flamengo vai ao mercado e contrata todo mundo a hora que quer. Mas isso também faz com que seja um recomeço eterno, né? Porque assim, perdi jogador, contrato, aí preciso encaixar. Aí vai mexer um pouco na forma do time jogar pra encaixar. Tem jogadores que acabaram de chegar, ainda nem entraram no time e agora vai trocar de técnico de novo se a gente considerar os últimos anos do Flamengo. Mas eu ainda acho que dessa geração brasileira, o Tite é o melhor treinador. Não vejo muito outro. E assim, acho que as apostas que o Brasil fez nos últimos tempos foram apostas muito justificáveis. Tanto no Diniz, porque era a ideia de vamos tentar alguma coisa diferente, que tem boa aceitação com os jogadores e é um estilo de jogo completamente diferente. Quem sabe os jogadores comprando essa ideia não tenham um efeito prático ali dentro de campo. Nem acho que o Diniz seja o caso de tem que ter muito treino, porque em geral no início dos trabalhos a gente já começa a ver identidade. Acabou não fluindo. O Dorival, dos nomes disponíveis, eu até achava que fazia sentido. O Dorival tem sido um treinador que vai ganhando projeção nos últimos anos, que é um treinador que me agrada taticamente falando e tudo, mas a gente não viu nada também. Eu acho que a gente está meio que queimando as opções que existiriam, não só para agora, mas para os próximos anos. E o Renato? Eu acho o Renato um pouco subestimado, sabia, cara? O Renato faz, desde 2017, quando ele foi campeão pelo Grêmio, ele faz trabalhos bastante consistentes. Faz, acho que faz. Ele é o atual vice-campeão brasileiro. É que eu acho que o timing do Renato passou, né? O timing do Renato era ser campeão da Libertadores com o Flamengo e ir pra seleção. Sem dúvida. Ali estava na cara que seria o caminho natural das coisas. E acabou não acontecendo. Então, o Rogério, você vê como postulante? Pro futuro, hoje eu ainda acho que não, mas pro futuro eu acho que sim, é um cara que tem potencial pra isso. Mas você falou Jorge Jesus. É que eu não acredito muito nas manifestações de Jorge Jesus, porque todo ano ele joga alguma coisa. Pra mim, o Jorge Jesus entendeu o tamanho que ele tem no Brasil e a repercussão que ele tem com a maior torcida do Brasil. E aí ele sabe manipular isso. Todo ano fiz uma ligaçãozinha, pode treinar o Flamengo, adoraria. Agora, seleção, ele sabe que ele tem o apoio da maior torcida do Brasil. Só por aí ele já tem respaldo. Então, seleção, adoraria. Mas eu não sei qual é a real intenção dele hoje de sair do Al Hilal. Ele faz agora, gostaria, tá? Acho que seria um bom nome pra seleção brasileira. Gosto do Jorge Jesus. Também gosto. Mas... Seria o meu nome, inclusive, dos possíveis, né? Queria Klopp, Mourinho e tal, mas dos possíveis... assim, o Ancelotti, quando surgiu, muito antes de virar a novela que virou, eu pensei, não é possível que exista essa possibilidade. Porque seria o nome perfeito. Eu acho que é o treinador mais flexível, de melhor trato. E é um cara que já conhece o núcleo principal da seleção hoje. Os principais jogadores estão no Real Madrid, inclusive os que estão se desenvolvendo agora. Seria perfeito. Vencedor. Vencedor. Já trabalhou de todas as formas possíveis, com vestiários completamente diferentes. Então, assim, era o nome perfeito. Acho que pra mim era mais nome do que Guardiola, Klopp, Mourinho, era o Ancelotti. Justamente por esse estilo dele. Sim. Mas acabou não dando o que deu, né? Nossa.